Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias ao vivo, aqui direto de Cachoeira Paulista. Hoje, dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro nós estamos aí vivendo um tempo difícil no nosso país, mas também a gente fica lembrando que ontem foi dia de Nossa Senhora de Lourdes e que é a patrona, vamos dizer assim, dos enfermos. Então, colocando todos os enfermos neste dia de hoje, enfermos da alma e do corpo também, né? Porque a gente sabe que hoje, diante de tantas tragédias que a gente tem vivido, muitas pessoas estão enfermas da alma, né? Do coração, dos sentimentos, lógico, muitos também feridos no corpo, mas pedindo mesmo a Nossa Senhora que nesse dia, de uma maneira especial, cuide do coração, cuide da vida de cada um desses enfermos e apresente a Jesus. Tá certo? Eu quero lembrar você que o Trocando Ideias, mais uma vez, ele só acontece com a sua participação. Você pode mandar a sua pergunta para nós, seja ela qual for. Sempre repito, não existe pergunta boba, né? Não existe aquilo, não, isso para eles. Não, a sua pergunta é importante, a sua dúvida, o seu questionamento, ele é importante. Nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar nesse esclarecimento. E quando a gente não consegue, a gente fala assim, peraí, essa eu não sei, a gente fala depois. Nós vamos dar uma estudada e depois a gente dá uma melhorada, a gente responde aquilo que você quer. Então, mande para nós a sua pergunta no Facebook, /Trocando Ideias, ou até mesmo pelo e-mail, trocandoideias@cançãonova.com. Você pode ligar para a gente no 12 3186 2600 ou ainda mandar uma carta, né, através da Caixa Postal 57 CEP 12.630 000. E a maneira que você quiser é muito bem-vinda aqui a sua participação. Semana passada eu recebi uma carta, gente, desse tamanho assim, né? Deixei com a produção, era um envelope tão bonitinho, assim, uma senhora do Rio de Janeiro, não lembro agora o seu nome, mas vamos dizer que nós vamos responder sim a sua pergunta, mas era uma carta que queria mesmo resposta, porque pelo tamanho dela, e é assim, cada um envia da maneira que pode, como quer, como deseja participar aqui do Trocando Ideias. Assim como na Canção Nova, a gente sempre diz que evangelizar custa o que você pode, né? Então, o que você não pode deixar de ajudar, aqui no Trocando Ideias também, né? A sua participação é a que você pode e não aquela que nós queremos que seja feita, tá certo? É para isso que nós estamos aqui. Professor Felipe, bem-vindo. Amém, uma alegria nessa situação toda difícil que você disse, né? Muito acidente, muita gente morrendo, né? Realmente temos que colocar isso aí nas mãos de Nossa Senhora, né? Graças a Deus, ontem foi dia dela. Eu até fui à missa em Aparecida, sabe? É para colocar todas essas coisas na mão de Nossa Senhora, né? E como mãe da igreja, mãe da humanidade, ela há de cuidar de todos. Vamos lá, sempre com esperança, né, Lu? Sempre com esperança. Mas nós queremos nos unir, né, nesses dias, nesse tempo, nesse início de ano, com tanta dor do nosso Brasil. Claro, pelo mundo inteiro há muitos sofrimentos, mas é fogo, é água, é lama, são acidentes, né, no ar. Então, é muita dor, né? E, por exemplo, esse jornalista que nós perdemos ontem, né, Bochá, quem não gostava de ouvi-lo, né, a voz dele. Então, nós nos unimos, a sua família também, a sua esposa, os seus 6 filhos, todos os seus colegas de trabalho nas várias emissoras que ele trabalhou. Em rádio, em televisão, ele era interativo, tipo bem Canção Nova, né? Muito. Nós somos lançados assim, onde estamos, temos que executar aquilo que é da nossa missão de evangelizar. E ele era bem interativo como profissional, quem não chorou por ele, né? Então, e também por aquele que estava, né, conduzindo, o piloto. É tempo de dores.
é tempo de sofrimento, mas temos que sempre ter esse olhar de esperança e de fé. Né? Porque toda dor e todo sofrimento, todo acontecimento, existe uma leitura sobre aquilo que está acontecendo. E nós cristãos, né, e somos convidados a fazer essa leitura ao olhar de Deus. Né? Deus que é amor. O sofrimento, a dor, esses acidentes todos não vêm de Deus. Deus não quer isso para os seus filhos. Mas são acontecimentos humanos, falhas humanas, né? E ao mesmo tempo falhas técnicas. E também muitas vezes o demônio, que é o destruidor, não quer também a felicidade de seus filhos. Então nós queremos nos unir mesmo nesse momento. Achei bonito que a Band, ela colocou como que a gente fala, no perfil, né? Aquela fotinho, todo negro. Achei interessante uma emissora, né, se vestir de luto. É isso mesmo que temos que fazer, temos que viver o luto, viver esse tempo de dor, mas ao mesmo tempo nós que acreditamos na força e na graça da ressurreição, né, queremos nos vestir da esperança, do amor de Deus, da fé e da oração para todos esses. Eu penso também, compridando um pouco o assunto aqui, que é um tempo da gente refletir também, né? Porque a gente vê assim, tantas mortes inesperadas, será que nós estamos preparados? E se fosse comigo? Né? Ou se fosse com alguém próximo? Como é que eu estou trabalhando essa minha busca da eternidade, né, do céu? Meu lugar é o céu. Mas tem que trabalhar para chegar lá, né? Não é tão facinho assim. Então, como é que eu estou vivendo esses tempos? Eu acho, assim, que a gente tem muito por meditar, muito que rezar mesmo, não só por aqueles que já foram, pelos familiares, mas também um tempo da gente rever a nossa vida, né? Como é que a gente está vivendo nesse mundo aqui, o para quê? Né? Porque não é à toa. E não deixar esperar que nós passemos, com o Bochá e outros, né? Para que as boas obras venham. Né? Como a esposa dele, eu ouvi agora do nosso jornalista aqui, Oswaldo Luiz, dizer que a esposa dele disse assim, a esposa é cristã, católica. E então ela disse, o meu marido, ele era um homem que não era crente, né? Não era um ateu, cristão, mas ele não deixou de viver o amor. A vida dele foi amor, né? Os atos deles expressavam sempre amor. E os colegas deles, inclusive, diziam isto, ora numa emissora, ora na outra. E aqueles que conheceram pessoalmente, que trabalharam, que aprenderam a trabalhar com ele também. Mas é muito importante a gente não deixar que passe a nossa vida e aí as pessoas vão falar as nossas boas obras. Então, nós temos que trabalhar agora, né, como a Carla falou, e esse trabalho interior, né, e ao mesmo tempo uma vida que seja um transbordamento da caridade, da fé, da esperança, dos frutos do Espírito Santo, para que a gente viva e possa ver também, né, as realidades transformadas por nós, sem precisar esperar lá, quando eu for embora, né, que as minhas boas obras apareçam. Não, nós não estamos aqui para que as boas obras apareçam, mas para que realmente o amor transborde de nossas vidas. Enfim. E eu acho também, sabe, Luzia, você colocou uma coisa aí que a gente não gosta muito de falar, mas é preciso falar. Jesus disse que o demônio é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Sabe, a gente não pode sair de casa sem rezar. Sem rezar, professor. Tem que se recomendar o anjo da guarda. É dogma de fé que o anjo da guarda nos protege. Contra uma simples queda que pode quebrar um braço, contra um acidente de carro, quando, sei lá, um incêndio. Esses meninos, entendeu? Esses meninos que estavam ali dormindo, né, no Rio de Janeiro, ali do Flamengo, quem podia imaginar que não ia ver seus pais, seus amigos ou seus pais a eles? Eram jovens inocentes,
Me veio isso no coração. Eles são jovens inocentes. Adolescente, nem jovens. Não, adolescentes inocentes. O que essas crianças viveram? Porque eram da idade de 14 a 16 anos. Então, eram inocentes. Sim. Quase que mártires mesmo. Sim, sim. Então, é preciso rezar, se recomendar a Nossa Senhora. A igreja fala muito disso, sabe? A gente se recomendar aos anjos, a Nossa Senhora, oração de São Miguel Arcanjo, né? Os tempos são difíceis, a vida hoje é mais dinâmica, então a vida mais dinâmica, ela provoca mais acidentes. Quanto mais carro você tem, quanto mais aviões você tem, sabe? Mais coisas acontecem, então a gente precisa estar protegido com a graça de Deus. A armadura de Deus. A armadura de Deus. Sabe que eu estava, vamos conversando, né, trocando ideias aqui, lembrando a formação nossa da comunidade esse ano, o convite é para que seja o ano da bênção. E é interessante, no final da reunião dos formadores, cada formador recebeu um vidrinho assim, tipo aquele galão de água de 20 litros, mas pequenininho assim, de água benta. Para que nós abençoássemos cada um dos nossos formandos, né? E que a gente fosse o ano da gente exercitar a bênção. Então, em vez de ficar, então, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não só da boca, mas é isso. E hoje a gente perdeu muito isso, então da gente abençoar mesmo, né? E quem puder ter água benta, ótimo, né? Um sacramental que vale a pena. O meu até eu ando carregando ele na bolsa. Mas para a gente também, né? Ir exercitando isso da bênção, não só para os nossos filhos, nossos familiares, mas a cada um que a gente chega, em vez de reclamar, né? Vamos abençoar, vamos dar a bênção com esse sacramental. Então tá aí o nosso coração hoje, unido a tantas pessoas, mas também reflexivo naquilo que nós estamos vivendo nesses tempos, se é que nós podemos dizer, modernos, né? Mas vamos lá. Vamos começando aqui, Luzia, com uma pergunta que você me fez estudar. Ô Lu, a Graciana Lima, ela é de Fortaleza, no Ceará. Um abraço aí a todo o pessoal no Ceará que nos acompanha. Diz assim: por que no Evangelho de Marcos, Jesus chama seus discípulos André e Simão, na beira do mar? E no Evangelho de João, André segue Jesus e depois chama Simão. Por que existe essa diferença? Então, já até é bom dizer que nós duas conversamos sobre isso, né? E aí fomos buscar, né, essa explicação, embora que eu, dentro de mim, já ouvi muitas vezes o Padre Jonas, né? Quem é discípulo, né, de alguém que está sempre estudando a Bíblia, e também buscando, né, na teologia, nos documentos, enfim, na oração, o que Deus quer mostrar para nós, dentro dessas várias questões. E aí, eu até digo aqui, né, e a gente pode conversar sobre isso bastante, o João, Simão e João, né, Simão tornou-se Pedro. Simão e André. Eles eram de uma mesma família, eram irmãos, né? O pai dele tinha uma pequena, sempre gostava que, tanto o Padre Léo falava muito isso, e o Padre Jonas, né? Tinha uma pequena empresa, né? De pesca. E Jesus que passa e vê os dois ali e os chama. Então, esses dois foram discípulos de Jesus, e João teve a sua forma de escrever o Evangelho, até porque ele era um discípulo, esteve com Jesus, né? E Marcos, ele é um Evangelho mais reduzido, né? É um Evangelho mais sintetizado, posso dizer assim, que acho bonito. Marcos era discípulo dos apóstolos, né? Então, ele não ficou tão preocupado de ver os detalhes, né? Mas ele foi escrevendo a forma do Evangelho daquilo que ele ouvia dos discípulos que foram os primeiros chamados. Uhum. Que era assim que a Bíblia foi escrita assim, até hoje, né? Por né? tradição, cada um que escuta e foi.
né? Então tem a testemunha ocular, que foi João, então ele é mais minucioso para escrever, deles, né? E Marcos, que era discípulo, então é só a maneira. Luzia, tem um livro, que engraçado, o Padre Jonas pôs esse livro na minha mão há 50 anos atrás. Nosso Deus. Quando nós tínhamos 20 anos de idade, que ele fazia aquelas missas lá no Colégio São Joaquim, lá no Instituto, lá não tinha nem Canção Nova, ele era padre salesiano. Não existia esse nome Canção Nova É um ainda. livro chamado Jesus Cristo é Deus. É lindo esse Escrito livro. por um padre jesuíta espanhol chamado José Antônio de Laburu. E esse livro, ele explica isso certinho. Cada evangelista escreveu numa época diferente. Então, era comum, se você narrar um fato de um jeito, eu posso narrar o mesmo fato de um jeito um pouco diferente. mesmo fato. Agora, o importante de tudo isso, esse livro conta o seguinte, que os racionalistas do século XVIII, inimigos da igreja, que queriam destruir a igreja, então queriam mostrar para a humanidade que os evangelhos eram uma farsa. Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, os mentores da Revolução Francesa. Eles estudaram 50 anos os evangelhos para mostrar, olha, esse diz uma coisa, esse diz outra, veja como é que está tudo errado. Né? E qual é a conclusão que eles chegaram? Quebraram a cara. Eles chegaram ao seguinte, os evangelhos são autênticos. Essas pequenas diferenças aí não ferem nada a verdade. É a essência. E aí um racionalista, von Harnack, alemão, disse, olha, nós trabalhamos 50 anos, porque eles fizeram uma crítica indutiva, dedutiva, analítica, comparativa, científica, a ciência racionalista. Nós trabalhamos 50 anos para destruir os evangelhos, e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocar lá em cima. Quer dizer, os inimigos da igreja provaram para o mundo, inimigos mesmo, né? Você pega um Voltaire, era inimigo visceral da igreja, que chamava a igreja de a infame. Temos que acabar com essa infâmia. Eles fecharam a boca, os evangelhos são autênticos. Que engolir seco. É muito importante todo cristão saber isso. E vale a pena ler esse livro, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, está aí. Obrigada, professor Luzia. Professor, ele não quis se identificar, ele diz assim, gostaria de saber se física quântica, hipnose, autossugestão com frases positivas e meditação condiz com a fé cristã? Um cristão pode meditar, respiração, fazer concentração? Vamos por parte, são várias coisas. Isso é bom. Física quântica não tem nada com espiritualidade, religião. Física quântica é física pura. O que é a física quântica? Você olha essa lâmpada aqui, ela acende por causa de um efeito quântico. Né? Um elétron, quando salta de uma camada de nível mais alto, uma camada de nível mais baixo dentro, rodando o núcleo, ele emite um fóton de luz. Isso é física, não tem nada com espiritualidade. Okay? Agora, a parte de hipnose, a hipnose é uma realidade, ela acontece. Agora, o que a igreja diz? Se alguém vai usar hipnose, às vezes se usa, por exemplo, até em tratamento médico, né? Tem que ser uma pessoa habilitada e capacitada. Por quê? Porque vai mexer um tanto quanto com o inconsciente da pessoa. Então, é algo delicado. Quer dizer, é uma ferramenta, assim, séria que a pessoa habilitada e capacitada pode usar. Não tem nada de religião também. Aí também é ciência. A igreja, em termos de ciência, a igreja acompanha o cientista. Se eles provarem que a coisa é boa, está aprovado, Conselho Federal de Medicina, etc., a igreja concorda. Né? Agora, outra coisa que foi dita aí, além da hipnose, da autossugestão, com frases positivas, meditação. Não, tudo isso, a sugestão, ela é algo muito forte. A gente pode deixar as pessoas sugestionadas para o bem e para o mal. É uma realidade. É uma questão humana, né? Que influi e muito. O pessoal que estuda psicologia de massa, né? Está tudo na área humana, por enquanto, né? Então, o que a igreja coloca? A igreja coloca tudo aquilo que for bom para edificar a fé da pessoa, a igreja aceita. Né? A igreja, ela ama a ciência e ama a fé. Agora, ela faz o discernimento em cada coisa. Né? Então, precisa ter critério. Com relação à meditação, eu queria colocar uma coisa. Existe um documento da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano explicando como é que deve ser a meditação cristã. Não deve ser uma meditação de qualquer jeito. Eu vou buscar um vazio, vou cair no nirvana. Não. A meditação cristã ela tem que levar a Jesus Cristo, tem que levar a Deus, tem que levar a comunhão com Deus.
Há alguns tipos de meditação que esse documento da Congregação da Fé pede para tomar cuidado, tipo meditação transcendental, entendeu? Algumas meditações que simplesmente caem no vazio. Não, a igreja quer que você medite para você se conhecer, deixar as coisas erradas e buscar Deus, se fortalecer. Aí é meditação. Enfim, o último é Deus, né? Entendeu? O sentido é esse. Aí, então, né, respondido a sua... Quem quiser, se alguém entrar no site do Vaticano, entrar na Sagrada Congregação da Fé, se inscrever lá, Meditação Cristã, aparece esse documento na tela. Vale a pena ler. Meditação Cristã. Está aí no vaticano.va. Lu, também não identificou, mas diz assim: não sou casada ainda, tem um lado bom, mas tenho a intenção. Está difícil arrumar um homem de Deus que professa a mesma fé. Diante dessa dificuldade, como tenho grande desejo de ser mãe, penso em adotar uma criança, mesmo sendo solteira. O que a igreja orienta sobre isso? Convém adotar sem ter um pai? Depende, cada caso é um caso, né? Cada caso, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, não é? Porque poder pode, né? Ela pergunta, pode adotar uma criança? Pela lei, ela pode, né? Não há impedimento. Mas é o caso de adotar uma criança só porque tem o desejo de ser mãe? Quantas mulheres têm o desejo de serem mães e não conseguiram, ou porque não casaram, ou porque por algum motivo físico, ou do marido ou da esposa, não conseguiram? Mas essa potência da maternidade não é apenas adotando um filho que vai, vamos dizer assim, planificar a pessoa, suprir, né? Então, eu penso que você precisa pensar bem quais são as suas verdadeiras motivações, né? E até nem resolver isso sozinha. É importante você conversar, partilhar com pessoas que você tem confiança, com pessoas da sua família, ou com, eu falo assim, um diretor espiritual, porque, graças a Deus, aqui na Canção Nova nós temos essa facilidade, né? Mas tem lugares que não tem, né? Um diretor espiritual, às vezes não tem nenhum sacerdote para celebrar uma missa, porque são lugares muito longínquos, né? Mas aí no núcleo da sua diocese, da sua paróquia, você vai encontrar pessoas que possam ajudar você, ou até mesmo um profissional, né? Mas também até isso é difícil, né? Porque nós que estamos aqui nesse Trocando Ideias, nós temos essas facilidades, né? Porque temos uma diocese com muitos padres. Temos uma comunidade com muitos padres, uma diocese com muitos padres. Graças a Deus, o nosso bispo é muito próximo, né? Fica aqui numa cidade vizinha. E temos profissionais também da área da psicologia, ou psicopedagogos. Temos também pastorais, né? Eu acredito que você não vai ter dificuldade de encontrar alguém para você poder também analisar sobre isso. Até mesmo quem vai ver um processo de adoção, né? Existe essa outra parte que vai analisar, vai ajudar você a perceber se é o caso ou não. A assistência social vai ver e tudo mais, né? E eu acho assim que também a gente precisa ver se não é algo pessoal, assim, de até egoísmo. Eu quero ser mãe, mas será que eu tenho, né, a maternidade em mim? Então, são várias coisas que a gente precisa ver o para que eu quero ser mãe. E também tem tantas formas de exercer a maternidade sem ser
isso que mãe, eu quis dizer. né? Então, e se você pretende casar, também não sabe se a pessoa com quem você vai namorar, casar, já quer ter um filho. Já quer São assumir situações, o seu né? filho, É, assim, que demandam realmente muito discernimento. Então, não é que é proibido ou não, mas é como casar, né? É um precisa ser um discernimento. discernimento muito bem apurado para não fazer mal nem para a criança, nem para você, nem para... Então, para coisas fluir na paz ali, né? As instituições da igreja que fazem essas adoções, né? Especialmente no Brasil não tem tanto, mas lá fora tem mais, na Itália, na Inglaterra tem. E são da igreja que tem autorização para entregar a criança para adoção. Normalmente, a regra é entregar para casais, porque a criança precisa ter o pai e a mãe, né? Excepcionalmente pode acontecer. Eu vi um caso esses dias muito interessante, não sei se vocês viram na televisão, uma moça de 20 anos adotou uma velhinha de 70 e pouco. Ah, eu achei lindo isso. Ela foi no hospital, viu a velhinha não tinha ninguém, levou para casa e adotou. É um caso, aí é uma exceção à regra, né? Cara, já é uma generosidade extraordinária. Uma adoção diferente, né? Que bom. Falando em vida, né, eu quero apresentar para vocês aqui esse livro do Helenildo da Silva Pereira, que é um seminarista aqui da Canção Nova, já está aí nos finalmente do seminário, né, na teologia, e com a graça de Deus, acho que no próximo ano já se ordena diácono. Ser humano, obra-prima das mãos de Deus. Entenda o porquê que a vida é sagrada. Então, aqui ele vai trazendo toda a beleza de nós sermos imagem e semelhança de Deus, a gente se reconhecer como essa imagem e semelhança, porque uma coisa é a gente saber, né? Muitas coisas a gente sabe, mas a gente reconhecer, acolher, né? Saber identificar e se valorizar mesmo, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, é mais difícil, né? Você tem, a partir de uma experiência, de várias maneiras. Então, aqui o Helenildo, ele mostra pra gente, né, e nos ajuda a reconhecermos como obra-prima da mão de Deus. Então, está aí, ser humano, obra-prima do amor de Deus, entenda por que a vida é sagrada. Você pode pedir no 12... O Helenildo é de bem... Pode dizer no 12 31 86 2600, na loja virtual.cançãonova.com, né, lojavirtual.cançãonova.com, e também nas lojas físicas, que se você tiver uma aí perto de você, você pode adquirir esse livro. Ô Carla, desculpe até eu ter intervido, mas o Helenildo, ele é do Belém do Pará. Desde pequeno, acho linda a sua história, ele via Canção Nova. E é uma família muito numerosa que assiste a Canção Nova. Aí me perdoe, eu não lembro a cidade, mas é no interior do Pará. E o que acontecia? O Helenildo já era moleque, os pais dele e a família assistiam a TV Canção Nova. Aí diz que ele via assim, dizia, um dia eu vou para lá. Mas para a família era impossível, né? Aquele menino... E como ele é muito brincalhão, né? Aquele menino vinha, né? Eles mal, com certeza, chegavam até Belém do Pará, capital, por ali, a capital. Pois aquele menino chegou até aqui. É uma história linda. Eu falei, um dia, Helenildo, você vai precisar escrever um livro da sua história, né? E ele é daqueles rapazes assim, né? Nosso seminarista, teologia, inclusive agora já está aí totalmente envolvido na nossa paróquia aqui em Cachoeira Paulista, né? Com o pároco. Mas ele não para, ele teve a ideia de escrever esse livro, ele estuda muito, ele é sentinela lá em casa, isto é, né, que dorme lá em casa uma vez por semana, na minha residência. E o que esse rapaz me ensina de teologia? Porque ele escreve, ele estuda, ele é um bicho carpinteiro, como diziam os antigos, né? Então, vale a pena conhecer um pouquinho desse livro também, pela pessoa que escreveu, que disse assim para os pais, um dia eu chego lá. Olha só, ali mal tem missa,
domingos ou uma vez por mês, parece que é uma vez por mês. Agora eles estão construindo uma igreja e é ele que está construindo uma igreja à distância com seus familiares, só com voluntários ali naquele lugar. Então, gente, tem muita gente bonita por esse Brasil afora, a nossa nação tão linda e que sonhou, como muitos meninos, um dia eu chego lá. E esse rapaz chegou. Daqui um ano, se Deus quiser, ele vai ser um sacerdote do Senhor. A graça de Deus. As portas para ser diácono. Professora Andréia Cassol Luvison, ela é de Caxias do Sul. Ela diz assim: boa tarde, estava assistindo o programa e tenho um grande defeito, mas peço a cura diariamente. Quando acontecem casos como esse do Rio de Janeiro, de pessoas morrendo pelas fortes chuvas, o caso do Flamengo, a morte do Boixá, eu penso que é castigo de Deus. No Rio de Janeiro, por causa do tráfego, e o jornalista, por ser ateu. Mas hoje vocês falaram sobre Deus, que é bondoso o tempo todo, e essas tragédias são por causa de erros humanos, ganância e etc. O que eu faço para mudar esses pensamentos? Só de já ter ouvido, já mudou já o coração. Deus... A definição de Deus, da igreja, Deus é um espírito perfeitíssimo. Em Deus não há sombra de mal, em Deus não há sombra de ódio, de raiva. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, o que é? É a justiça. Porque Deus ele é misericordioso, mas ele é justo. Agora, o que acontece com a nossa vida? Deus criou o mundo em cima de leis. E deu ao homem inteligência para entender essas leis. Viver de acordo com essas leis. Acontece que muitas vezes a gente não vive. Aí acontecem as catástrofes. Não é? Não quero aqui acusar ninguém, nada mais. Em todas as catástrofes, você pode ver que pode haver negligência, displicência e imprudência. Por isso que há investigação policial, tudo para verificar. Quer dizer, então, o Salmo 113 diz assim, né? Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. O que significa isso? Deus entregou a terra na nossa mão. Vocês vão administrar a terra. Deus criou a mulher, disse crescer e multiplicar e submeter a terra. Quer dizer o quê? Eu dei a vocês inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, que vocês são o rei da criação. Agora, todo mundo sabe, Carla, que muitas vezes se constrói em lugar que não pode construir, sujeito a desabar, com temporal, com chuva, etc. Não é? É muito difícil a gente explicar o porquê de cada acidente, né? Uma coisa que nós sabemos é que o pecado original entrou na história do homem e não atrapalhou, não enfraqueceu só a nossa vida, não enfraqueceu a natureza também. Isso é uma reflexão muito importante. Quando a gente pega ali o profeta Isaías, capítulo 11, Isaías fala, no reino messiânico, o que vai acontecer? Vai acabar o mal. Uma criança de colo vai enfiar a mão na toca de uma serpente sem problema. O boi, né, e o urso vão comer juntos e um atacar o outro. A pantera e o cabrito vão viver um ao lado do outro. Quer dizer que todas as desavenças acabarão. Vai acabar tudo, né? Graças a Deus. Ele chega a dizer o seguinte, o leão... Não, está lá escrito, o leão vai voltar a comer capim. Homens novos para o mundo novo. Exatamente. Então, toda essas desordem que há no mundo é fruto do pecado original, é fruto da natureza com que Deus estabeleceu o universo. E quando a natureza ela é violada, ela é cega. Diz que Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, a natureza nunca, porque a natureza ela não é racional. Entende? Se você saltar de um prédio de 10 andares, você vai cair e vai morrer. Por quê? Porque Deus não vai suspender a lei da gravidade. Se ele suspender a lei da gravidade, acaba o mundo. Nem vai te dar asas. Entende? Acaba o mundo, porque tudo está sentadinho por causa da lei da gravidade. Se você suspender a lei, acaba. Então, Deus, quando Deus acha que deve, ele faz um milagre. Mas Deus não pode fazer milagre a toda hora. Por quê? Porque senão ele desobedece às leis que ele mesmo estabeleceu. Sim. Ele faz milagre. Quantas vezes a gente vê nos evangelhos aí? Ele sabe quando e por quê e que hora ele deve fazer milagre. Entendeu? Sim. Então, agora, não se pode colocar isso assim como um castigo de Deus, como se fosse uma maldade. É claro que Deus corrige. Aí sim, correção sim. Você pega a carta aos Hebreus lá,
no capítulo 12, versículo 4 e seguinte, lá são, né, quando ele fala do pecado, né, Deus deixa a gente passar por provações e tal, por quê? Né, para a nossa santificação e purificação. Mas não é que ele mande o mal, ele aproveita o mal que entrou na nossa história. A dor, né? Michel Clark fala muito bem naquele livro Construir o Homem no Mundo, ele fala, Deus fez do sofrimento matéria-prima de salvação. É como o lixão que está aí, que não serve para nada, mas hoje o homem está reciclando o lixão, está fazendo muita coisa boa. Deus pega esse lixão do mundo, que é o sofrimento, que não vem de Deus, e Deus vai tirando do sofrimento uma matéria-prima de salvação. Quanta gente muda de vida por causa da dor? Sim. De todo mal Deus tira um bem, né? Que a gente Nós, sempre fala, né, mas é podemos verdade. dizer isso. Os nossos Cada erros, um de nós podemos perceber na nossa vida que passado o sofrimento, o vendaval, a tempestade, a escuridão, nós vemos a luz. Eu me lembro, até me recordei agora, de Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém do Pará, que quando o Padre Jonas ficou doente, há uns 10 anos atrás, e que ele caiu naquele estresse, naquele esgotamento, depois veio o pulmão, veio não sei o quê, e a comunidade, e agora, né? E se ele vai embora, né? O que vai ser de nós? E outras coisas se passavam, e ele que não reagia ao tratamento. Aí Dom Alberto, um dia falando para a comunidade, ele disse assim, eu acho que foi até ali, com o Padre Jonas, muitos diziam, o Padre Jonas vai morrer, o Padre Jonas não vai voltar, ele não reage, né? E Dom Alberto virou e falou assim, eu vejo uma luz nessa escuridão, nessa noite escura que ele está vivendo. Ele vai passar pela noite escura e ele tem condições de ver a luz. Já não falando de morte, mas falando do sofrimento que nós estávamos vivendo. E hoje nós vemos aí o Monsenhor pregando, com seus 82 anos, com aquela pujança e aquele ardor apostólico. Então, todo o sofrimento que nós passamos nesses 10 anos, a comunidade, né? E que muitos, até por outros motivos, saíram da comunidade, pessoas de expressões, né? Que começaram lá com o Padre Jonas e que hoje já não estão dentro do núcleo da comunidade, né? Já em outras missões. E quantos sofrimentos, quantas lágrimas, quanta escuridão, mas ao mesmo tempo Deus está trabalhando nessa comunidade. E trabalhando nessa comunidade que se chama Canção Nova e que tem pessoas bem concretas que se chama Luzia, que se chama Carla, né? E aqueles que estão conosco, que não são de um compromisso de 2 de fevereiro, mas estão vivendo sofrimentos, como o professor Felipe falou, que tem a luz. A luz de Deus ilumina sobre as trevas. Não foi isso que aconteceu no livro de Gênesis? Havia as trevas. Deus fez a luz. Deus fez a luz. Então, é isso que acontece conosco todos os dias, nesses desafios que nós passamos de dor e sofrimento. O sofrimento é fruto do pecado. Não que seja... Consequência, né? Não que o meu sofrimento seja culpa do meu pecado. Não, mas o sofrimento da humanidade é culpa... São Paulo fala, é uma frase muito clara, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, todo o sofrimento, no fundo, começa lá no pecado original. E vem todos os outros nossos pecados, as nossas negligências, imprudências, imperícias, não sei o quê, acaba gerando um sofrimento. Por isso que nós temos que rezar. Isso, sem dúvida. A oração, ela tudo muda, mais do que pode, ela tudo muda. Porque Deus é onipotência. E ajuda a gente a evitar o pecado. Deus ajuda a evitar o pecado, Deus nos ajuda a superar os sofrimentos e Deus nos ajuda a viver a caridade, né? Com essa fé que levanta muita gente e que nos levanta, porque como canta o Padre Jonas, né? A vida é caminhar. Sou peregrino do amor
Vou semear. Vou semear. A esperança nesse mundo que há de vir. Então, e é isso. Eu não me canso de cantar. É sempre esse olhar de esperança, de bênção, mesmo na dor, né? A gente tem que estar aí com essa disposição de saber que de todo mal, com certeza, Deus tira um bem. Né? Agora, uma coisinha a mais também eu acho que preciso dizer. A gente nunca pode julgar, né? Por que aqueles 10 meninos morreram ali? Por que o Bochá morreu? Só Deus pode responder. Só Deus pode responder. Nós não podemos dizer que se é porque ele disse que era ateu, como saiu aí, ou porque os... Não, só Deus pode dizer isso. Só Deus pode julgar a consciência das pessoas, mais ninguém. E é aquilo que eu disse no começo do programa, né, professor? O que a gente deve fazer é pensar, e se fosse eu? Eu estava preparada? O outro a gente não sabe, não vou julgar nem nada. Porque até esse caso dos meninos, eu lembro assim, o meu filho, o Davi, ele falou assim, mãe, se fosse eu, teria morrido também, porque eu não acordo por nada. Ele já morreu dormindo. Sono pesado. Morreu dormindo. Eu falei assim, pois é, meu filho, e aí? Né? Não, e e como é aí? que está a sua vida? Adolescente dorme pesado. Muitos morreram praticamente dormindo. Que Então... inalaram um gás tóxico, né? Nem acordou. Tá aí, né, para a gente sempre lembrar disso. Eu tenho que me pôr no lugar e não ficar julgando os outros. É um exercício que a gente precisa fazer mesmo. Agora, o sofrimento também tem que servir de lição para a gente, né? Sim, Tem com que servir de certeza. direção. Por que aconteceu? Vamos criar condições para não repetir isso. Sim, tem A coisas que barragem lá, são não sei o quê. previsíveis. Então, é muito importante do sofrimento a gente tirar as lições que ele deixa. É a única coisa boa que fica. Para melhorar, né? Sim. Para fazer revisão de vida. Os nossos erros mesmo, né, Luzia? Os nossos pecados. A gente tem que olhar e dizer, o que eu tenho que fazer para não fazer mais isso de errado? Essa borrada que eu fiz aqui. Né? Não, o tar do vigiar e orar, que a gente tem que estar ali sempre, né, com ele a postos. Ô Lu, ela não quis que identificasse, tá? Mas assim, boa tarde, mandou agora aqui no programa. Uma jovem que não vive um namoro casto pode ser ministra da Sagrada Eucaristia? Não tem como. Não tem coisa. Não tem. Acho que basta dizer isso, porque para ser um ministro da Sagrada Eucaristia, tem toda uma preparação. A pessoa precisa... geralmente são pessoas que têm um caminho, né? Foi catequizado, já está numa maturidade cristã, né? E numa vivência de testemunho cristão. Agora, de repente, eu me torno um ministro da Eucaristia. Nessa situação, então, eu digo para você, é necessário rever e é necessário até pedir para sair, se for o caso. Né? Por quê? Ministro da Eucaristia, ele vai dar para as pessoas o que nós temos de mais sagrado, né? Que para nós católicos, nós acreditamos no sacramento da Eucaristia, a presença do corpo e do sangue do Senhor naquela hóstia pequenininha. É diferente de eu ter meus escorregões como pecador, porque qualquer um de nós escorrega, né? De formas variadas. Sim. Mas aí existe o sacramento da penitência para nós irmos confessar e não voltarmos ao pecado. Então, seria diferente alguém perguntar assim, um pecador pode ser ministro da Eucaristia? Aí eu digo assim, se ele estiver preparado, ele pode, mas ele não vai deixar de ser pecador. Né? Então, eu creio que você entendeu. No caso, é importante, né, a pessoa ela se rever, buscar o sacramento da penitência e não pecar enquanto está como ministra, nunca, né? Santos ou nada. Agora, outra coisa também que me veio aqui é que nós também... Isso é para nós. Agora, não podemos julgar o outro.
Sim. Né? Às vezes eu penso assim, nossa, fulano de tal é ministro da Eucaristia, mas olha a vida que ela tem. Ah, sim. Não, aí é com ela. Não sou eu que vou dizer, né? Nossa, ela vou apontar o dedo. Não, eu não posso apontar o dedo para ninguém, porque eu sou tão pecador quanto ela. Sim. Eu só tenho a graça de não estar naquele pecado, compreendeu? Então, isso vai também nos ajudando a ter mais misericórdia e, ao mesmo tempo, ser mais cientes da nossa situação de pecadores. Tá aí, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. Mais uma vez a gente fala, eu preciso me rever e não ficar falando do outro. A nossa consciência é quem vai nos medindo. A Canção Nova, ela existe para isso, né? Para anunciar o Cristo vivo, o Cristo vivido, e que a partir do momento que a gente tem esse encontro com Jesus, com o Cristo, a nossa consciência muda, né? As nossas atitudes, se não mudam, elas pelo menos deveriam mudar, né? A gente precisa ser cada dia um pouco melhor, porque o Cristo nos leva a isso, se a gente vive autenticamente esse encontro. E é por isso que a gente quer atingir tantas pessoas, né? Porque aquilo que nós vivemos, nós queremos que os outros vivam também, né? Como nós vivemos a Boa Nova, nós queremos levá-la a tantas outras pessoas. E é por isso que a gente está cada dia aqui se desgastando, mas, acima de tudo, de uma maneira mais, vamos dizer, mais autêntica, não, mas uma maneira mais livre, né? Por isso nós, no sentido de que, por isso nós escolhemos viver da providência. Monsenhor Jonas diz, a Canção Nova é sustentada pela divina providência, por aqueles que nos acompanham. Então, esse ano nós estamos com uma novidade, né? Todos os anos a gente, além você que é sócio da Canção Nova, além do seu boleto, né, da sua doação mensal, a gente tinha o calendário. Lembram disso? Esse ano nós estamos fazendo de uma maneira diferente. Esse ano nós temos o carnê. Mais prática, né, cara? Muito mais prática, mais fácil. O carnê. Vamos juntos evangelizar? Ou vamos evangelizar juntos? Né? Canção Nova 2019. Então tá aí, você tem aqui, olha, você já deve estar recebendo em sua casa já esse carnê, vamos dizer assim, da sua contribuição, do seu algo a mais, que pode ser feito mês a mês. Então tá aqui, ó, os 12, vamos evangelizar juntos, por 12 meses aqui na Canção Nova, você já pode fazer a sua contribuição. Além, né, da sua doação mensal, você pode fazer o seu algo a mais, aquilo que você pode fazer para nos ajudar a evangelizar, a atingir tantas outras pessoas que podem viver, né, aquilo que você vive, aquilo que você experimentou através da Canção Nova. Experimenta, né? Porque nós também, no nosso dia a dia, experimentamos. Eu tenho uma dúvida que, de repente, algum telespectador... Eu quero falar também um pouquinho depois pode sobre ter. isso. Aqui tem o código de barra que a gente pode pagar com o celular. Pode, nesse caso aqui? Pagar. Pode. Mas você pode colocar o valor aqui que você quiser? Pode, porque o código de barra, ele dá ali também, ele mostra no celular o lugar de você colocar o lugar a quantia. que você colocar o valor. Tá, porque isso hoje facilita muito as pessoas. Né? Muito, muito. O celular, hoje os relógios, né, algumas pulseiras. Então, tem várias maneiras de você... o valor mínimo, só que precisa ser de R$15. Né? É o valor mínimo de contribuição através desse carnê. E eu fico muito alegre desse carnê, porque a Canção Nova começou com os carnezinhos. Você lembra, professor Felipe? Destacava assim, né? O arrecadador. É o clube, né? Isso, a Canção Nova começou com o carnezinho. E foi com o carnezinho que, graças a Deus, nós demos o primeiro impulso. Então, uma pessoa me perguntou, me perguntou e eu perguntei para a Rosana, se eu não recebo o boleto bancário, eu posso ajudar com esse carnezinho? Aí a Rosana, responsável do Clube da Evangelização, Rosana Palandi, um grande abraço para toda a equipe do Clube da Evangelização, muito obrigada.
Não, se não chegou o seu boleto bancário, que é um instrumento que você ajuda mensalmente, Pode pagar por aí. Pague aquela sua quantia através desse boleto, que é o do Algo a Mais. O importante, como disse a Carla, é não deixar de ajudar. Deus lhe pague. O que pode, assim, como ele já chega com os 12 meses, sabe aquelas coisinhas que eu não sei na sua casa, na minha eu faço muito isso. Aquilo que é importante que eu não posso esquecer, geladeira, né? Então tá ali na geladeira, o imã na geladeira e fica lá. Então já sei, a calendário de prova das crianças, são compromissos, é jornada, tá ali na geladeira. A geladeira é o porta-recados de casa. Então já deixa lá, porque às vezes acontece um mês que deu problema no correio, né? Ou você mudou de endereço, ou aconteceu algum imprevisto, não chegou sua revista, não chegou seu boleto, né? Sua revista não, seu boleto, você não tem... Vai lá e ó, tá lá. Esse aqui já está lá, por todo, então, para você poder fazer a sua contribuição, tá certo? Isso tudo por quê? Mais uma vez eu insisto, não é para nós, não é para o nosso, né, pessoal, é para que essa experiência do Cristo vivo e vivido atinja várias, né, muitas outras pessoas e que a gente possa cada vez mais nos unir diante de tantas tragédias, né, tantas coisas ruins que a gente tem visto por aí, a gente poder levar essa esperança, esse amor, a fé para tantas pessoas que podem suportar. Eu acho que não dá tempo de mais uma pergunta, dá? Dá? Então vamos lá. Professor, vamos na derradeira aqui, também não identificou, ela diz assim... a minha irmã, em 2014, sofreu um acidente de carro com sua família. Nesse acidente, seu marido veio a óbito e seu filho ficou em estado grave. Depois de 4 dias, ele não tinha mais atividade cerebral. Minha irmã quis doar os órgãos dele. Devido a isso, ele foi mantido por aparelhos para respirar e manter o seu coração até o dia da doação. Nesse caso, a alma dele permaneceu no corpo até o dia que desligaram os aparelhos? É obrigatório celebrar missa para a criança, sendo que ela era inocente? Bom, a missa, a igreja sempre recomenda para qualquer pessoa, seja criança, seja, entendeu? Até criança que não foi batizada, a igreja recomenda. Agora, a questão da morte aí, qual é o critério que a igreja usa? A igreja usa o critério da medicina. Quando o eletroencefalograma zerou, porque quando você está vivo, o eletro ele pulsa. Quando a pessoa morreu, ele fica uma linha horizontal. Então, aí a medicina considera que a pessoa morreu, mesmo que o coração funcione. Bem, mas há pessoas que têm dúvida, entendeu? Pessoalmente, eu optaria por quê? Esperar parar o coração. Então, a alma, quando para o coração... É muito difícil você saber exatamente diante de Deus que momento a pessoa está morta. Se a alma está ali ou não está ali. E, de repente, se a alma está ali, você tira um órgão da pessoa ainda. Veja, a igreja, em princípio, acompanha esse critério da medicina. Mas eu já vi teólogos, até ligados ao Vaticano, levantando dúvidas sobre essa questão. Então, sinceramente, se acontecesse com um parente meu, que eu tivesse que opinar, eu dizia, não, espera o coração parar. Então... Veja bem, eu não estou dando aqui uma posição oficial da igreja. Não, isso. Eu estou dizendo que o que eu faria, tendo em vista o que eu tenho lido a respeito da questão. Tá certo, e que a igreja caminha aí junto com a medicina. Porque em termos de medicina, a igreja deixa para a medicina falar. Mas aí não entra o aspecto sobrenatural, aí a igreja também ela tem que intervir. Né? Eu quero aqui, terminando o programa, testemunhar, né? Que é possível, nós somos aqui 3 pessoas que são casadas, graças a Deus, né? Permanecem casadas, mas eu quero testemunhar que o casamento é possível sim, né? Porque hoje... E muito bom. Claro que é. Hoje, meus pais estão completando 53 anos de casado. Beleza. Haja fé, né? Haja amor, haja, é tudo isso, é a fé, é o amor, mas é a disposição interior, é viver em Deus e ver que isso é possível. Né? É possível a gente permanecer casado, sermos felizes, que a gente vê, né, que eles são felizes, nós somos, graças a Deus, né, felizes, realizados. O professor teve aí 40 anos vividos junto com a Zila, né? Hoje já estaria o quê? 47?
Então, estava quase nas bodas já aí, o professor chegando. A Luzia com o Eto aí com seus 30 anos de casados, graças a Deus. Então, é possível. Acredite sempre, né? Então, você que está aí e vive um problema no seu casamento, não desanime, né? É possível ser feliz, é possível viver em Deus o casamento e para tudo tem jeito. Deus tem o jeito dele para as nossas situações, para as nossas dificuldades e Deus cuida. Basta a gente confiar a Ele, né? Porque da maneira dele as coisas acontecem, né? E vão seguindo em frente. Eu quero agradecer a sua audiência, as participações hoje, chegaram muitas perguntas, graças a Deus aqui pelo celular, né? Aqui pelos aplicativos, no Messenger, pelo Facebook. Então, nós estamos aqui e à medida do possível a gente vai respondendo aí as suas dúvidas, os seus questionamentos. Deus abençoe você, obrigada professora, obrigada Lu, e a gente se encontra no próximo programa com a graça de Deus. Vai para Zoé hoje, um beijo, um abraço, muito querido, seu Carlos. Amém. Vamos lá, né? À frente. 50 anos? 52? 53. Parabéns. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.